Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando, o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, você que nos assiste através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e a DPE Oficial, ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E através dessa programação, com certeza, Deus tem uma bênção especial. Nesse momento eu convido você para juntos lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 40, verso 5. Repito, Salmo 40, verso 5. Leiamos. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Fernando Campelo e a irmã Marinei Luiza. Pai do Senhor, evangelista Fernando, é um prazer. Coordena a área de número 46, a Igreja Paula, a congregação Totó. É uma satisfação recebê-lo. Pai do Senhor, evangelista Jailson, é uma alegria, né? Um prazer estar nesse momento aqui junto com o Senhor. Eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, como também ao nosso pastor presidente, né, por nos conceder estar aqui juntos nessa tarde. Já quero mandar uma saudação para todos lá da área 46. Toda a liderança, os presbíteros, diáconos, auxiliares, as direções, de um modo geral, que o Senhor continue ajudando, como também toda a minha família. Deus abençoe. A irmã Marinei Luiza, é uma satisfação, irmã Marinei, né, de estar aqui conosco nesse programa especial. Pai do Senhor, evangelista Jailson. Amém, irmã Marinei. Somos gratos a Deus por estarmos aqui, né, participando deste programa e dizendo que eu sou grata a Deus por estarmos aqui e quero mandar saudação a todas as dirigentes da área 46, todos os órgãos, e dizer que Jesus abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta tarde e aqueles que estão nos ouvindo, né? Com certeza. Amém? Nós vamos orar. Tudo começa bem quando entramos na presença de Deus em oração, não é? Então vamos rogar a Deus que vidas sejam impactadas, edificadas, e que Deus tenha sempre uma palavra diretiva para lhe abençoar, ao mesmo tempo incentivar você a ser um intercessor. Vamos orar com o evangelista Fernando Campelo, não é? Amém. Oremos, evangelista. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, graças te damos por estarmos juntos aqui, neste momento. Ó Deus, pedimos, Senhor, uma bênção para aqueles que estão em casa, ouvindo, vendo neste momento, Senhor. Te apresentamos o teu servo, pastor da igreja, ajuda teu filho, guarda, livra do mal, Senhor. Nós te pedimos, fica conosco neste momento, Senhor, toma frente de tudo, que tudo seja para a glória do teu nome. Amém. Amém. Meus amados, sempre quando uma pessoa se converte, não é? Ela recebe com certeza a iluminação da palavra, a ação imediata do Espírito Santo, e ela começa agora a ter experiência através da oração, né? O começo da vossa fé, né? Tudo que vocês desfrutaram nos pontapés iniciais da fé, qual a experiência dessa forma introdutória, inicial, da vossa estrada de fé? Repito, todos nós temos uma experiência com Deus. E quanto mais você busca, você recebe, você é envolvido e você se torna uma bênção para muitos. É verdade, evangelista Jailson. Todo começo, não é? Quando se inicia... Não é fácil, né? Não é fácil, obstáculos surgem, mas Deus é aquele que se faz conhecer, não é? É aquele que quando o homem se aproxima dele, ele faz questão de se revelar ao homem, né? À mulher, a todos que se aproximam dele. Então, os primeiros momentos da nossa vida com Deus foram, podemos dizer assim, muito impactantes, né?
porque logo há pouco tempo o Senhor nos chamou para ajudá-lo na campanha, ganhando almas, intercedendo, orando pelas vidas, porque... Quer dizer que desde o início da sua fé até ser chamado para dirigir campanha, o Senhor demonstrou através do seu espaço, claro, que Deus faz transluzir isso para os líderes, o desejo de ganhar alma. O desejo de ganhar almas, né? Até porque para que Deus chame uma pessoa para liderar uma campanha evangelizadora, em primeiro lugar, ele tem que ser um ganhador de almas, né? Ganhador de almas. Um ganhador a primeira de almas. Evidência, né? Ganhar almas, orar, desejar, falar com Deus, porque a salvação é um milagre de Deus, não é? Só Deus pode transformar uma vida. Só Deus. E tivemos essa experiência a princípio, né? Como evangelizando, logo no começo, orando com os nossos líderes, os nossos dirigentes, intercedendo para que o Senhor transformasse vidas, não é? E há pouco tempo, logo após que aceitamos Jesus, descemos as águas, não é? E cooperamos na campanha, na escola dominical, não é? E aí o Senhor vai dando a direção, né? Norteando os passos. Não é? É uma coisa natural, né? É uma coisa que acontece, não precisa fazer muito esforço, o que precisa simplesmente é servir. Não precisa pegar atalhos, né? É claro, é servir. Você vai servindo e Deus vai vendo aonde fica melhor, né? Onde Ele vai lhe usar de uma forma melhor. Quando o senhor se converteu, o senhor já é solteiro ou já casado? Era casado já. Quer dizer, a irmã Marinei Luísa teve a oportunidade de passo a passo também, também nós lhe acompanhar. Aceitamos a Jesus e já iniciamos. E aí o que acontece? Quando fomos cooperar na campanha, não é? Já com 25 anos, ainda jovem, né? Ainda jovem, casado já, e através da oração nós vimos, né? Ela, vimos Deus realizar milagres, né? Milagres para a glória do seu nome, não é? Através da oração e da intercessão, a oração intercessória. Né? Então, nesse período inicial, depois de demonstrar um desejo ardente, eu já quero aplicar, através do seu testemunho, que quando a gente se entrega por inteiro a Jesus, a gente é impulsionado, a palavra é essa, ou cativado pelo mesmo, para pregar o Evangelho, para se envolver e servir com alegria. Sim, senhor. Então a irmã Marinei também teve essa experiência de estar junto. Tivemos sim, evangelizando. Evangelizando. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é um trabalho muito gostoso, muito bom, gratificante. Graças a Deus. É um trabalho que preenche o nosso ser. Não é? É imitar Jesus. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, senhor. Mas eu queria fazer uma segunda pergunta, em se tratando de família, eu quero aqui também me direcionar aos amados que estão participando, compartilhando esse link, dessa programação, que se tratando de família, que testemunho de intercessão poderia ser destacados pelo nobre casal? Porque sempre, quando Deus chama alguém, é impossível Deus dissociar ou separar a família. A família, depois de Deus, né? É algo importantíssimo, e diz a palavra que a família sempre é o alvo de Deus. Através da família veio o Estado, veio aí toda a sociedade, e a família com certeza deve ser uma bênção na mão de Deus. Qual o testemunho dentro desse contexto? Eu queria passar que ela falasse, né? Tivemos uma experiência em casa através da oração. Claro que papel de pai, mãe, mas tem umas peculiaridades, podemos dizer, a palavra é essa, né? Particularidades em que uma mãe, apesar da sua missão, vivencia, está muito perto das emoções dos filhos. Qual o testemunho, irmã Marinei, que a senhora poderia nos ajudar a entender como Deus age na vida daqueles que oram? Amém. O testemunho evangelista que eu tenho foi a cura da minha filha. A cura da sua filha? A cura da minha filha aos 7 anos. Ela já vinha sofrendo há muitos anos com problema de asma. Ia muito ao hospital, voltava, quando chegava em casa, a situação se agravava cada vez mais.
E numa noite, ela chorando, gemendo durante a noite, muito cansada. E ali o meu esposo, nós tivemos uma visita do Senhor. A voz de Deus bradou. Chegou no nosso quarto e via sofrendo muito minha filha, muito mesmo. E ali ele disse, ela chorando e ao mesmo tempo, né, gemendo, porque era muito sofrimento. Cansaço. Irmã Marinei, começou em que tempo? Quantos anos foi desenvolvido esse problema crônico que lhe trouxe preocupação, tanto a senhora como seu esposo? Olha, evangelista, eu ela creio tinha? que ela tinha uns 4 aninhos. 4 anos. 4 anos. 4 anos. E é preocupante Passou uma criança o de tempo. 4 anos, né? Ia para o hospital e voltava. Isso aí, Ia, diversas vezes. E quando chegava em casa já estava novamente lá. Aí retornava Era pro medicada, voltava. Mas continuando, né? Chegou Então, o momento. Jesus nos visitou, né, em uma certa madrugada, foi pela madrugada, não foi, irmão? Foi. Pela madrugada, e ele disse, vamos dobrar os joelhos e vamos louvar o Senhor. E ali nós dobramos nosso joelho, ela deitada na nossa cama, e ali ele começou a louvar, nós começamos a louvar, e houve um silêncio no nosso quarto. Não ouvi mais ela chorar, não ouvi mais ela gemer. Quer dizer, que era constância esse choro, esse gemido, Era. muito- essa inquietude, né? Ia para o hospital e voltava praticamente do mesmo jeito. E nessa noite, Deus disse assim, eu estava cansado do trabalho, muito cansado. E eu vi a voz de Deus dizer, quer ter vitória? Levanta, canta e ora. E ora. A receita Levanta, é essa, né? canta e ora. Tem hora que tem que orar. Quando os médicos não dão solução, não é? Quando não encontramos uma saída, aí Deus diz, ore, Glória a Deus. ore, interceda, interceda. A intercessão, ela tem um peso muito grande no céu. É verdade. E aquele silêncio. Aí houve aquele silêncio, eu não vi mais ela me chamando, porque ela me chamava muito. Ai, mãe, me chamava muito. E houve aquele silêncio. E ali eu levantei assim um pouco o rosto, olhei para ela, ela estava dormindo. Dormindo. Glória a Deus. E até hoje, 34 anos. 34 anos Se hoje. passaram e Ela hoje tem 34 anos. E hoje canta, prega, Acabou. dá glória. Depois daquela noite, E cadê o cansaço? foi embora, né? Quando ela acordou, evangelista, pela Nossa. manhã, o que eu achei, assim, me guardou muito dentro de mim, isso foi quando ela disse, manhã, eu disse, oi, eu não estou mais cansada. Glória a Deus. E ali eu disse, Jesus te curou, minha filha. É muito fácil a gente assimilar, né, em poucas palavras, um testemunho como esse, mas esse período de 4 anos até 7 anos Foi difícil. foi Foi muito escuro, difícil. foi Muito difícil. difícil. Uma mãe e um pai que tem uma filha. Eu posso agora me direcionar, os amados irmãos, que é pai, que é mãe, sabe o que eu estou falando. A preocupação que nós temos pela saúde física, pela saúde espiritual dos nossos filhos. E quer mexer com o pai ou a mãe, é perceber dentro do contexto um problema crônico que traz desconforto, que quer sobrepujar, posso dizer, a nossa fé e levar a gente até, me permita, pelo caminho da murmuração. Mas a receita é essa, ore e cante. Paulo e Silas estavam na prisão e diz a palavra que eles começaram a orar e depois veio o louvor. Porque a oração estimula a adoração. A oração nos leva até cantar na hora da dor. Então a experiência do casal Glória a Deus. deixou muito claro para os amados irmãos que há esperança. Eu já queria fazer uma oração. Porque a gente vai ouvindo, não é? O Espírito Santo habita em nós, habita em você que está em casa e ele sabe a sua necessidade. Como disse o casal, 7 anos, de 4 anos a 7 anos de idade 7 anos. da filha, passaram uma dificuldade tremenda. Você pode ser que esteja há 10 anos, a 20, a 5, nós vamos orar. E a irmã Marinei e Luísa vai apresentar famílias, pais que estão pedindo a Deus um socorro, uma intervenção na área da saúde e qualquer área emocional, psicológica. A irmã Marinei, Amém. nos eleve. Oramos, né? Vamos orar e interceder ao Senhor. Senhor Jesus, nós Ó estamos Deus, aqui, Ó Senhor. Senhor, Nesta neste tarde, momento, Jesus, estenda as clamando, tuas- te pedindo, Senhor,
Visita, Jesus, aqueles que estão precisando, Senhor, de um socorro, Jesus. Tem misericórdia, dade, Senhor. Visita lá, cada leito de hospital também, Jesus. É de misericórdia. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus das causas impossíveis, Jesus. Nesta tarde, Senhor, nós estamos aqui intercedendo, Senhor. Oh, atende a nossa nossa oração, Jesus. Faz o milagre nessa tarde, Senhor. Marca nessa tarde na vida de muitos Senhor, assim como a tu intervenção fizeste, de uma Jesus, resposta. na vida da minha filha, E também, Senhor, também que essa peço, família Jesus, possa nesta desfrutar tarde, Senhor, e ter um testemunho para contar de fé, porque o Senhor responde à oração de um justo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom orar, não é? Como é bom estar na presença do Senhor. O Senhor foi supervisor, não é? Por muito tempo ali no Jaboatão, É verdade. nos Guararapes, né? Sim, senhor. O senhor contou aí, entrou na campanha, Deus foi abençoando, Deus vai dirigindo, mas chegou a ser supervisor das campanhas. E com certeza houve várias experiências nesse tempo, né? É verdade, evangelista. É porque Deus é um Deus que atende à oração, né? A oração, a intercessão, quando depositamos nele a nossa confiança, não é? Porque tudo que venhamos a fazer, nós temos que estar bem claro, bem convicto que somos dependentes de Deus, dependentes. E quem depende dele, busca ele, né? Em oração, intercedendo por outras vidas também, não é isso? É muito importante. Quem trabalha com campanha evangelizadora, quem trabalha, você que está nos ouvindo nesse momento, que tem essa chamada de Deus, né, que a chama arde no seu coração para evangelizar, para ganhar almas, é importante entender que nós somos dependentes de Deus. Só Deus pode transformar uma vida, não é? E como eu falei a princípio, evangelista Jailson, quando dirigíamos a campanha, logo com 25 anos, né? Ela estava sempre junto, né? Sempre nos acompanhando e colocávamos os irmãos, a mocidade, para orar. O dirigente de campanha, ele tem que entender que Jesus tem que estar na frente sempre e que ele é dependente de Deus. A oração é a chave, não é? É fundamental na vida de quem quer ganhar alma, do pescador, né? O pescador que quer ganhar almas. E na oração da campanha, orávamos. E quando era 10 para as 8 horas, levantávamos e líamos a palavra e várias vezes convidávamos para orar novamente. Aquela oração da campanha refletia no evangelismo, no campo, não é? Glória. Que na verdade a oração da campanha é um momento de preparação. Não é? E essa preparação alcança criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, irmãos da segunda idade e irmãos da terceira idade. Quer dizer, é a igreja. Então as experiências são grandes. Tem que estar evangelizando. E como o senhor fez a pergunta sobre o período que trabalhávamos ajudando o pastor, nosso pastor presidente, mas lá ao lado iniciamos com o pastor Dário Tavares, né? Foi ele que nos convidou. O pastor Dário. Pastor Dário, né? Um pai. E depois continuamos ainda com o pastor Elci Ribeiro, né? Outro pai, não é? Hoje está em Petrolina. Hoje está em Petrolina, o pastor Elci. A gente manda a paz do Senhor para o nosso pastor Elci Ribeiro, né? Lá em Petrolina, né? Todos eles auxiliando o nosso pastor presidente, não é isso? Eles sempre, tanto o pastor Dário como o pastor Elci Ribeiro, sempre falava do nosso presidente para todos nós e sempre dizendo que o nosso pastor presidente é o nosso pai, não é? E aprendemos com ele, com eles, né? Então iniciamos com o pastor Dário, né? Na supervisão das campanhas evangelizadoras, e ele nos fez um pedido. Ele disse que alugássemos um ônibus todo mês e fôssemos evangelizar nos engenhos, aonde não tivesse um trabalho, levássemos a campanha para estar ali. E através desse trabalho foram abertas congregações, né? Congregações.
Quer dizer, Jesus naquela libertou área que não vidas. tinha Não tinha nada. culto de pregação, Isso. nenhum templo. Nada. A visão do pastor Era exatamente levar o evangelho chegar lá. para estimular e ver vidas libertas, e Isso. surgiu um grande trabalho. Trabalhos. Agora, como estamos falando da oração e da intercessão, os irmãos da campanha eram convidados, aqueles que eram escalados por mês para fazer esse trabalho, Antes de ir orar e ir em jejum. em jejum. E ir em jejum. Era a guerra, né? Guerra. Eram convidados para ir para a guerra, para a batalha, né? Porque fazendo isso, estávamos dizendo para ele: Senhor, nós dependemos de Ti. Glória a Deus. É isso aí. Nós dependemos de Ti. Eu tenho certeza que através da oração e do jejum, né, como disse o nosso amado evangelista Fernando, é impossível não acontecer uma direção de Deus, uma intervenção de Deus. E, como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade deve ser pregada, deve ser anunciada, né, irmã Marininha? Eu tenho certeza que nesse período vocês tiveram várias experiências. Uma delas foi exatamente Engenho Palmeira, uma das que marcou, entre outras, que se der tempo a gente comenta, mas Engenho Palmeira. Fomos evangelizar, chegando lá, neste povoado, né, desse engenho, espalhávamos os irmãos em grupos, né? As casas eram nos sítios, né? Era aquilo espalhado, só tinham poucas casas juntas. E nesse dia Jesus salvou 19 vidas. Glória. 19 Milagre, né, irmã? Milagre. Milagre de Deus. Depois, no final, reuníamos no pátio, né? E ali aquelas vidas vinham para ali. Só que aí vem a questão, e agora? Esses irmãos que aceitaram. Como assistir esses irmãos? Como assistir? Falamos com o pastor Dário, pedindo a ele para ir falar com o dono do engenho, para ele ceder um espaço e permitir a gente armar tenda e fazer culto com aqueles irmãos, né? O pastor Dário autorizou, e quando chegamos lá para falar com o dono do engenho, ele permitiu, né, aonde quiséssemos fazer, só que tinha um barracão desocupado. E olhei para o barracão e algo falou forte ao meu coração, e eu pedi ao dono do engenho para que usássemos aquele barracão. Ele autorizou para que ficássemos de julho a setembro, que exatamente era o período da moagem. E eu pedi a ele para dar uma pintada, arrumar, né, e ele permitiu. Só que depois o administrador no engenho, porque estamos falando aqui dos milagres que aconteceram através da oração e da intercessão, Jesus salvou o administrador e toda a família. Glória a Deus. Toda a família aceitou Jesus. E o dono do engenho, quando passou lá um dia de noite, quem disse foi o administrador, ele disse: o meu engenho está mais bonito com essa igreja aqui. Oh, glória a Deus. E ele deixou lá, não pediu mais. E ficou até hoje. Inclusive, eu fiquei sabendo que hoje ele cedeu esse barracão para a igreja. E temos um templo lá? Temos um templo lá. Glória a Deus. Campanha, escola, não é isso? Mas tudo através da oração, da intercessão. Tem que orar. Quando eu cooperava como supervisor, me faz lembrar que um dia uma dirigente foi lá conversar, muito triste, e dizendo assim: olha, está difícil, o nosso trabalho não está bem cooperado, está muito difícil. Eu disse a ela: bote para orar. Ela disse: mas se orar, o povo não vem. Eu digo: aí está o mistério, ore que o povo vem. É isso aí. Não é? Ore, porque temos que entender que é Deus quem faz. Se a senhora, se o senhor que dirige campanha está em casa, agora nos ouvindo, nos vendo, eu quero dizer: bote a campanha em oração. Glória a Deus. Ore que o Espírito Santo, ele vai convidar, ele vai salvar, ele vai fazer maravilhas, porque é ele quem faz. É isso aí. Se está complicado, ore. Se está difícil, faz o quê? Ore. Então a oração nos eleva a Deus e faz com que a nossa mente, o nosso coração seja regido por Deus para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é alcançar vidas, libertação de famílias, abençoar a igreja, tem a sua missão. E claro, como disse o evangelista Fernando Campelo,
o caminho é intercessão, é a oração. Se você quer ver milagre, ore. Às vezes, eu já dirigi campanha, né? Campanha evangelizadora, e enfrentei algumas dificuldades. E o pastor Jefferson, que era o superintendente e ainda é, sempre nos incentivava a entrar no altar e trazer o povo para a oração. E através da oração, Deus abençoou, Deus acrescentou o trabalho e vidas foram tocadas por Deus. Nós iremos agora para um rápido intervalo, você fique por aí e vamos com certeza ainda abordar esse tema tão importante, testemunhos da intercessão. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. E já apresentamos a princípio o evangelista Fernando Campeira, sua esposa, a irmã Marinei Luiza, que já de uma forma introdutória já responderam duas perguntas importantíssimas que foram de edificação para muitos. Mas queremos mais uma vez perguntar, e você aí que está em casa acompanhando, gosta também, é como se você estivesse aqui, né? Respondendo a sua experiência. Você pode fazer isso com o seu esposo, com a sua esposa, aí sentadinho, ouvindo ao mesmo tempo, interagindo. Então a irmã também sempre esteve envolvida na obra do Senhor e teve o seu testemunho, com certeza, de oração respondida. Além daquele testemunho inicial, né, da filha, que Deus operou um milagre, mas com certeza nessa trajetória a irmã também pode encontrar outros testemunhos que vai edificar muitas vidas. Amém. Marinei. Nós temos, né? Através da oração, ali na campanha onde meu esposo trabalhava, nós tivemos ali Deus fez um grande milagre. Estávamos ali de joelho, né, orando. A senhora já dirigiu campanha? Não. Acompanhava sempre o esposo, né? Aquela mulher que estava ali, além de pregar, orando, né? Então nós estávamos ali de joelho, né, intercedendo ao Pai para que Deus fizesse prodígio, maravilha, salvasse, curasse. E ali nós estávamos de joelho e alguém chegou à porta da igreja pedindo para entrar com a criança. Isso foi no domingo à tarde ou no oração para a mocidade? Na oração da mocidade. Oração para a mocidade. Estávamos ali, aí mandaram chamar meu esposo foi, era uma mãe muito aflita, com a criança. Era evangélica, não evangélica? Não era evangélica. Não era evangélica. Não. Então meu esposo foi, pediu que ela entrasse e ela foi lá para o final da igreja, sentou-se ali e meu esposo mandou chamar, ele fez o convite, aquela mãe aceitou, estava com a criança desenganada com o câncer. E ela falou, eu vim até aqui com meu filho porque disseram que trouxesse para a igreja. Para os crentes orar, e Jesus fazia, daria cura. Ela falou isso? Foi. Ela aceitou, né? O que ela ouviu de Jesus, pregado pela igreja, pela campanha, exato, incentivou ela a chegar e dizer assim, olha, me disseram que é aqui que é o lugar. Exatamente. Aqui. Então ela primeiro aceitou Jesus, meu esposo fez o convite. A criança de colo? Era bem pequeno ali. Pequeno. Eu não tenho assim, mais ou menos a... Então ali fizemos a oração por ela aceitou Jesus, meu esposo fez a oração pela criança, a igreja acompanhou. E ela terminou de assistir o culto e foi para casa. Com poucos dias depois, ela nos procurou dizendo que os exames que o médico passou deram todos negativos. Todos negativos, né? Glória a Deus. E que Jesus havia feito um milagre, né, na vida daquela criança. Hoje, ele trabalha em um banco. Glória a Deus. Ela, inclusive, né, amor? Foi até dirigente de adolescente. Chegou a ser líder de união de adolescente. Firmou-se. Porque é um processo, né? Se converteu, depois é encaminhado para o discipulado, né? Todo o processo. Entender, aprender as principais doutrinas, a história da igreja, né? Como funciona o costume da igreja, a doutrina. Todo o processo. E depois, naqueles passos, né? Vem também o desejo de ser batizado nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Aí ela passou por todo esse processo. Por todo esse processo. Depois daquele grande milagre. E Deus chamou para dirigir. E nós não estávamos nem lá mais. Ficamos sabendo, né? Do que estava
acontecendo na vida daquela senhora e ficamos muito regozijados, né? Muito alegres, porque a gente vimos quando ela chegou lá e dizendo que disseram a ela que se levassem o filho dela para a igreja, Jesus salvava. Glória a Deus. Mas um detalhe, evangelista Jailson, a igreja estava orando de joelho. Já chegou no momento da Que a oração. igreja eu estava orando. Glória E foram me a Deus. chamar e disseram, olha, tem uma senhora aí que trouxe um menino e quer entrar. Trouxe para que orassem por ele, porque os médicos desenganaram aquela criança. Não é isso? Mas a igreja estava Em oração. em oração, intercedendo. Glória a Deus. Entendeu? Então, veja, quando surge essas situações, se a igreja está em oração, vai ter milagres. Tem, com certeza. Vai ter milagre, irmão. Porque estamos... É isso mesmo. No ministério de Jesus, está muito clara a biografia de Jesus. Uma mãe, lá em Mateus capítulo 15, sua filha estava numa situação calamitosa, miseravelmente demoniada. Eu quero me dirigir a você. Mas ela ouviu falar de Jesus. Não era judia, não é? Na nossa linguagem, não era crente. Não conhecia o mistério que estava oculto, mas foi revelado que é o próprio Jesus, o Verbo se fez carne. E ela foi ao encontro de Jesus e diz a palavra que ela foi clamando. E a expressão foi essa: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então observe que ela foi a Jesus pela dificuldade que a sua filha estava passando. Porque quando o filho, evangelista Fernando, irmã Marinei, uma filha está passando por uma dificuldade de saúde, uma dificuldade no sentido espiritual, né? Os pais recebem todo o impacto, né? Até surge até o desejo de estar no lugar daquela pessoa. A oração, a empatia, a oração intercessória tem esse poder, né? De você se colocar no lugar da pessoa. Observe, ela ouviu falar de Jesus, disse que ali era o lugar certo. E ela chegou na hora de quê? Na oração. Oh, glória. A igreja estava de joelho orando, né? E eu acredito que Deus conduz tudo, né? Conduz, Ele com faz certeza. não. Ali está os meus filhos orando. E, evangelista, esse cenário, esse momento da oração é um momento muito propício para que aconteça milagres. Com certeza. Milagres, a igreja estava pronta, não é isso? Ali em prontidão, né? Em alerta, né? Porque quando a igreja está em oração, ela está em alerta, né? Está intercedendo, dizendo, Senhor, vai na frente, Com Senhor, certeza. liberta, Senhor, cura. O senhor usou uma expressão aí que quando está um ambiente recheado de oração, de quebrantamento, de intercessão, é propício, ou seja, está tudo preparado para uma intervenção divina, um milagre. E quando eu vi essa expressão, é impossível não fazer uma oração agora. Porque eu acredito, evangelista, a irmã Marinei, que há muitas famílias e vidas que estão como aquela senhora, não é? Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu não sou crente, mas eu creio que Deus, os deuses dos crentes, Jesus, pode fazer esse milagre. Nesta oração que nós vamos realizar agora, se você tem condição de estar de joelho diante de Deus, se você está lembrando de um filho, de uma filha, se você está passando um problema que aos seus olhos, na ótica humana, não tem solução, nesta oração, em nome de Jesus, não é em nome do evangelista, não é em nome da igreja, não é em nome de ninguém, mas no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, nós cremos que Ele vai aí e vai operar um milagre. Então vamos orar com o evangelista Fernando e vamos unir a nossa fé, não é? E quero falar para você que está em casa, nesse momento, assistindo esse programa. Glória a Deus. Que o mesmo Deus é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que curou aquele menino, aquela criança do câncer. Ele pode ir aí agora. Em nome de Jesus. Pastor, nós cremos nisso. Nós cremos, com certeza. Ele pode ir agora e o milagre pode acontecer agora. Aleluia. Glória a Deus. O que é isso para ele? É verdade. Não é isso? Só basta uma palavra. Uma palavra. Já pensou? Que Deus tremendo. E essa palavra é resposta de oração. De oração. Então o Senhor agora vai nos Vamos elevar orar em oração.
Pai, em Teu nome, Jesus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, juntos, a Tua palavra nos motiva, porque nos impulsiona nós cremos, Senhor. a estar Nós na Tua cremos que Tu és um Deus que rogando, realiza milagres. pedindo, intercedendo. Tu és um Deus que realiza coisas Convida impossíveis que nesse aos momento nossos precisa de olhos. um milagre. Olha, Deus, para Visita, nós Senhor, esse tem coisas coração que é amargo. impossível, é difícil. Essa irmã, esse Esta irmão, essa senhora que está, que está de este joelhos, Senhor, que está em casa nesse momento, que está pedindo socorro, que está, Senhor, com o coração aflito, Vai ao encontro passando por uma grande adversidade. abrace, Senhor. Vai lá, Jesus. Responda Entra agora, Senhor, às nesta súplicas, casa. Entra às agora, orações, Senhor, naquele hospital. porque Tu és Tu o Deus podes que ir opera lá maravilhosamente. e operar um milagre agora, Tu és o Deus Senhor. que faz Eu creio. o que o homem não pode Nós fazer. que estamos aqui cremos, Senhor, Oh, no Deus, Teu quebra, poder, Senhor. na Tua soberania. Aleluia, glória a Deus. Tu és um Deus O medo, grande. dissipa o medo, Tu és um Deus tremendo. mas que essa pessoa possa se Tu aproximar és um de Ti, Deus que é presente na crendo vida que daquele o Senhor que é clama, poderoso, daquele que grita crendo por que o Senhor é socorro. galardoador dos que o buscam. Senhor, atenta para aqueles que cremos, estão clamando agora, aqueles que estão pedindo a Ti agora, Senhor, vai lá, age, entre ação, Aleluia. pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Olha, Senhor, eu te peço, glorifica Teu nome, Oh, é para a porque glória de tudo é Jesus. para a glória do Teu nome, Senhor. É para a glória do Teu Esta nome. vida que vai ser alcançada agora, Senhor, Oh, Pai querido, pelo Teu poder, seja pelo a Teu saúde poder física, sanador. Tu espiritual, podes agora problema crônico, restaurar. Vai lá Pai, em agora, nome de Senhor, no Jesus. coração. que haja testemunho Vai lá nas de artérias, oração Senhor. respondida. Ó Deus, Como Tu diz a Tua pode palavra, restaurar, Tu muitas podes são dar as coração Tuas novo, maravilhas. rins São novo, inúmeras, não fígado podemos novo. Tu podes, Mas Tu és o Senhor. Deus que continua Eu te fazendo. peço, Senhor, esta vida Nós que cremos tem este mal que em haverá si. testemunhos. Tu podes repreender agora, Uns vão ligar Senhor. para a Rede Brasil, Olha, Deus, outros terão a oportunidade nas nós te conhecemos. de agradecer, Nós sabemos que para o Senhor isso de não é louvar, de nada. exaltar o Teu Não é nada para o pelo Teu Senhor. grande amor, Ó Deus, pela Tua misericórdia. em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu já quero te agradecer, porque eu sei que Tu irás fazer. Tu és um Deus tremendo, continua Deus. fazendo, Aleluia, Senhor. glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava lembrando o evangelista Fernando Campelo, a irmã Marinei. Eu já dirigi campanha também, né? Sim, Senhor. E eu tive uma experiência, todo dirigente de campanha, quando a direção não está formada na sua completude, né? Dirigente, vice-dirigente, secretária, vice-secretária. E eu dirigi a campanha do Cor de Ginipapo, uma igreja abençoada, área 30. E eu lembro como se fosse hoje orando para Deus me mostrar uma vice-secretária. E era difícil sonhar, até hoje, eu sou difícil mesmo. Não sei o que, minha esposa sonha muito. Né? Sim, Senhor. Mas é difícil. Mas eu tive um sonho rápido e eu vi aquela multidão de jovens, que era muito jovem naquela época, adolescentes, jovens, e fez uma abertura assim, e eu vi lá no final da fila a irmã Ana Lúcia, Ana Lídia, melhor dizendo, veio agora, né? Que é missionária, que está ali com seu esposo, Emanuel França, missionário. E eu olhei para ela e eu disse a Deus, será que essa tem condição de ajudar? Aí eu fiz o quê? Fui para a oração, não é? Deus confirma. No culto para a mocidade eu coloquei uma saudação pela irmã Ana Lídia. Foram 5 minutos. Ela falou sobre o amor de Deus, né? De enviar o seu filho Jesus. Foi uma mensagem substanciosa, sabe, que impactou a congregação, porque a congregação se alegra com a mensagem do Calvário. É ou não é? A gente vai pregar o Evangelho a falar de quem? Falar de quem? De Jesus. Depois daquela saudação, abordei ela e disse, você tem condição de cooperar com o pastor como vice-secretária da campanha? Ela ficou assim, olha para mim, o senhor me ajuda, me oriente. Eu saí da campanha, quem foi a dirigente? A irmã Ana Lídia. E até hoje prego o Evangelho com seu esposo, com a sua família, ali na África.
Então são testemunhos que são resultados de uma oração, né? E eu tenho certeza que podemos destacar, né, da importância de um intercessor viver uma vida dedicada à oração. É impossível alguém desfrutar de resultados positivos, de anelos que estão secretos à vista dos homens, porque existe coisa que a gente guarda com a gente, mas diante de Deus, o apóstolo Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. O apóstolo Paulo incentivou a igreja de Éfeso, a igreja dos Filipenses, em Filipos, e outras igrejas a orar. Ele diz lá a Tessalônica, a igreja, os irmãos estão em Tessalônica, orai sem cessar. Então, alguém que quer desfrutar e ter uma vida de intercessão, tem que ter uma vida dedicada à oração. Não é isso, evangelista? É verdade. O senhor falando, eu me lembrando de Abraão, né? Abraão, um grande intercessor, né? Quando Deus fala sobre ele, fala com ele sobre Sodoma e Gomorra, né? Que iria verificar aquilo que tinha chegado até ele, e Abraão se coloca entre Deus e o povo, né? Lá no livro de Gênesis, permita, pastor? Pois não. No capítulo de número 18, né? Quando Deus fala, e o 17, ele diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, não é? E Deus vai falando aqui com Abraão, e no versículo de número 20, aí diz: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E no 23, aí Abraão começa agora a interceder, né? Era um intercessor. Ele disse: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la-ás também? Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E essa expressão aqui, pastor, agora diz assim: respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. O intercessor, ele tem que chegar diante de Deus com humildade, não é isso? Importantíssimo. Ninguém pode chegar diante de Deus impondo, não é? Tem que chegar diante de Deus humildemente. O intercessor, ele está falando por alguém, intercedendo por alguém, então ele tem que chegar humildemente perante o Senhor. E isso aí mexe com Deus. Eu acho que a intimidade do intercessor, né, uma vida dedicada, ela é gradual, né? O senhor falou de Abraão, ele começou com... O primeiro altar que ele levantou foi quando Deus chamou ele, capítulo 12 de Gênesis, né? Na planície de Siquém, o primeiro altar. E se você ler a história de Abraão, você vai encontrar aonde ele chegava, era um altar. Né? Menos no Egito. Teve uma fome, ele desceu para o Egito, mas no Egito ele não levantou o altar. Então a gente entende que a vida de um intercessor, ela é gradual, ou ele vai aumentando de intimidade. E quanto mais intimidade, quanto mais buscar o Senhor, né? Prossigamos, tem né? acesso, né? Aí Deus vai revelando, Deus vai iluminando, Deus vai mostrando. Então, há um texto no Salmo que diz: os segredos do Senhor são para os fiéis. Verdade. Então, é impossível alguém dizer: eu sou intercessor. E uma coisa importante que o senhor falou: a prepotência, eu quero dizer aqui, a prepotência, o orgulho, a falta de dependência de Deus não leva alguém que deseja ter uma vida
íntima, aproximada a Deus e ser um intercessor. Prepotência, soberba, orgulho. Ninguém pode chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, tu sabe que eu tenho, eu faço, eu sou mais inteligente, sou capaz, e eu quero que o Senhor faça isso para mostrar. Não funciona. Qual foi a expressão de Abraão? Eu sou pó. Sou pó. Sou cinza. Eu sou cinza. Não é? Ele está dizendo para Deus: Deus, eu sei que eu não posso, eu não tenho, eu não faço, né? Mas tu faz, tu podes. E grande foi a intervenção de Deus, né? É verdade. E Deus livrou quem? O seu sobrinho e toda a família de Ló de uma destruição né? Da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, para ficar livre de destruição, de fatalidades, o caminho é o quê? A oração. A oração. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. E resiste. Agora o soberbo, ele resiste. Então, se quer interceder, se quer ser o intercessor, tem que ser com humildade. Que Deus dá graça ao humilde, não é? Deus dá graça ao humilde. Quando a gente vai falando de dedicação, né? É como se Deus chamasse cada vez mais. O pastor Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quanto mais você vai se aproximando, quanto mais você vai se entregando. O Salmo 51, né, verso 17, diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Né? Já caminhando para o final, né, do nosso programa, mas diante do início, do meio e até hoje, né, evangelista? O Senhor, a sua esposa, todos nós desfrutamos de uma vida dedicada ou resposta a uma vida de oração e intercessão, né? Sou coordenário e sabe o que eu estou dizendo, né? Tem que estar sempre pedindo ao Senhor que tome a frente, que ajude, dê direção e orando pelas famílias, né, pastor? As famílias, intercedendo. O Senhor sabe que também coordena a área, não é? Que hoje nós lidamos com muitas dificuldades, né? Nas famílias, e que a gente temos que estar orando, intercedendo. Senhor, ajude. É verdade. Mude, Senhor, a situação, não é? O senhor lembrou da família de Jacó, naquela situação difícil, Siquém, daquela fatalidade com a filha. E a palavra diz que Deus foi lá e disse para Jacó: sobe a Betel. Né? Aquele lugar que eu tive o primeiro encontro. Né? Deus faz assim, né? É verdade. Porque não pode ser um museu também de se lembrar do passado. Eu orava, eu ia para a vigília, eu saía na campanha. E hoje? Então, a resposta da quinta pergunta é exatamente: o intercessor deve ver uma vida de dedicação à oração. Não é lembrar do passado, eu fazia, eu lia, eu orava. Hoje, Deus conta, né? Qual a mensagem que o senhor poderia deixar né, para os nossos amados telespectadores? Que graças a Deus, Deus tem abençoado através da Rede Brasil, com mensagem, programa como esse, né? Qual a mensagem que o senhor poderia deixar para aqueles que desejam viver uma vida dedicada a Deus? Eu quero dizer que Deus conta com você hoje, né? Não é amanhã não, conta, né? Não é hoje. É hoje. Deus conta com a tua vida, né? Ele falou para Ezequiel: isso que eu procurei, né? Um homem, né? Para se colocar na brecha. Deus ainda procura hoje. Quer dizer que é a ação de Deus, né? Ação de Deus. Deus procura. Deus quer alguém que esteja intercedendo, né? Deus quer contar. Agora, a vida de um intercessor não é uma vida de status. Não é uma posição eclesiástica. Não, de status, de não. O intercessor muitas vezes... Chegar no culto, está aqui o intercessor. Intercessor. Muitas vezes ninguém nem conhece ele. Não. Eu, em alguns momentos, pastor, em algumas vigílias, eu vi pessoas que eu disse: como ela é grande. Orava a noite toda, mas ninguém nem sabia. Estava lá atrás, escondida, não tinha nome, mas Deus usava a vida dela. O próprio Jesus disse: fecha lá a porta do teu quarto. Isso. Não é, irmã Marinei? A irmã Marinei Luísa, ela tem a oportunidade de ter muito contato com dirigentes de oração, né? Mulheres que oram. O pastor presidente sempre faz menção desse trabalho da intercessão. E com certeza a irmã Marinei leva elas a um propósito, né? Tem aqueles propósitos, né? Olha, amanhã estamos em jejum por essa causa. E há alguma resposta, desde quando vocês chegaram lá, na área 46, de oração, de propósito? Com certeza, né? Você se lembra de algum? Com certeza, né?
Deus tem feito muitas coisas, né? Estamos lá há 4 anos ajudando o nosso pastor presidente, não é isso? E temos visto a mão de Deus, né? A mão de Deus sobre os meus irmãos lá, o Senhor abrindo portas de trabalho, não é? Curando enfermos, não é isso? A gente temos visto a mão de Deus. Outra coisa, só uma coisa que oramos e pedimos, né, muito, é que haja paz. Paz, que é símbolo também da unidade, né? A unidade, São paz, juntos, né? Paz. E eu tenho visto isso, temos visto os irmãos, né, vivem em paz, os obreiros estão trabalhando em paz. Todos focados, né? Sabemos que o adversário, ele não quer isso, mas nós temos que orar. Os irmãos, as dirigentes do Círculo de Oração, todos juntos orando, que não é um trabalho só para um, é para todos, né? Deus conta com todos, né? Quando há esse clamor a Deus, Senhor, que haja paz entre nós, que haja unidade entre nós, agrada ao coração de Deus. Com certeza. Aí Deus sai tirando os empecilhos, né? E se alguém não quer impedir essa paz, aí a intercessão entra em ação. A oração. E Deus... Que pena que chegamos no final, né, do programa, mas queremos já agradecer os nossos amados irmãos que sempre estão conosco, compartilhando, orando e intercedendo. Eu queria já dar a oportunidade ao Senhor para as considerações finais, a palavra de gratidão e em seguida a nossa irmã Marilene. Amém, evangelista Adilson. Somos gratos, né, a Deus, ao nosso pastor presidente, né, por nos conceder estarmos aqui nesse momento. Muito bom estar junto com o Senhor. Não é isso? Também ao pastor Jefferson, aleluia. É impossível falar do programa Intercessão sem o pastor Jefferson, não é isso? Que é o superintendente das campanhas, que Deus continue ajudando o servo de Deus, um homem humilde, não é isso? Que Deus tem usado para auxiliar o pastor presidente, pastor Jefferson, que Deus continue lhe ajudando, abençoando, não é isso? A todos os irmãos. Falamos dessa congregação, e eu não citei o nome dela, Zumbi Guarani. Essa congregação em Jaboatão, que iniciamos a nossa trajetória lá, não é isso? Então, que Deus abençoe aos irmãos lá em Zumbi Guarani, Jaboatão, né? Que o Senhor continue ajudando os servos de Deus, como também todos em Jaboatão, né? A terra que nós cooperamos com o pastor. Amém. Deus abençoe. Meu marido, a sua saudação. Amém. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui nesta tarde. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, tem nos feito, né? Em nossas vidas. E quero agradecer também ao nosso pastor, né? Presidente, por tudo. Somos gratos a Ele, por tudo que o Senhor Jesus continue abençoando o nosso pastor. A nossa irmã Judite. E também estamos gratos a Deus pela sua vida. Nós queremos agradecer pela sua vida. Eu que agradeço. Pela vida do pastor Jesus. É uma honra estarmos aqui. Amém. E que o Senhor Jesus Continue. nos abençoe. Amém. E quero deixar nesta tarde para todos, né? Orarmos sem cessar. Vamos continuar orando. Meus amados, vamos orar, não é? Juntos, agradecendo a tudo que foi falado aqui. Com certeza o Espírito Santo aplicou em cada coração. Pai querido, Jesus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por estarmos aqui, Senhor. Por essa oportunidade. Tudo, Senhor, está baseado na Tua pessoa, na Tua misericórdia. Tu que nos ensinaste a orar. E com certeza, Senhor, vidas foram impactadas. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Meus amados, você não pode perder no próximo sábado, às 17h30, programa Intercessão. Receba o nosso abraço, que Deus te abençoe. Nós vamos aproveitar que é impossível um culto, um momento como esse, não impetrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.